Bom, não precisamos passar muito tempo na internet pra gente perceber que muitas pessoas fazem diversas coisas perigosas ou até mesmo nojentas pra tentar causar uma repercussão. E pelo motivo dessas coisas serem extremamente bizarras, diversos youtubers já fizeram algum vídeo comentando sobre alguém que fez algo só pra conseguir views. Inclusive, eu também já fiz. E tentar pensar como essas pessoas pensam é uma coisa impossível pra mim. Se elas só querem repercutir na internet, elas devem pensar que precisam fazer algo muito grandioso e anormal para as pessoas notarem ela. E justamente por culpa desse pensamento, já deve ter acontecido diversas coisas horríveis pelo mundo todo. Imagina só quantas pessoas já não tentaram fazer algo perigoso achando que ia ficar famosas na internet, mas no fim deu tudo errado. Uma dessas pessoas é o Bluezão. Em meio a um assunto tão específico, não poderia faltar ele. Uma pessoa aqui do Brasil que faz isso que vocês conhecem bem. A pessoa que comia todo tipo de bicho nojento só pra conseguir um pouco de atenção. Eu nunca achei que aquilo era conteúdo de verdade. Até porque dependendo de qual bicho ele comia, a saúde dele sempre estava em risco. E eu duvido muito que ele pesquisava sobre aqueles insetos antes de comer. Mas hoje o caso que eu vou comentar não vai ser muito diferente dos vídeos que o Bluezão fazia. Continua sendo nojento, mas eu prometo que é bem menos nojento do que as coisas que o Bluezão comia. Pode assistir tranquilo, sem problemas. Eu acabei encontrando um youtuber que com certeza deve ter se inspirado no canal do Bluezão pra criar seus próprios vídeos. É, isso é verdade, com certeza. E como fã raiz do Bluezão, ele resolveu que em vez de comer insetos, ele iria só lamber eles. E tipo, não são animais selecionados. Ele simplesmente acha algum bicho por aí, liga a câmera e lambe como se não fosse nada demais. Mas pra mim, pra qualquer outra pessoa que tenha neurônios funcionando, eu acho que é bem nojento pegar um inseto cru e sujo que saiu do chão e comer ele enquanto tá vivo. Eu digo isso porque em alguns países as pessoas costumam comer insetos. É uma coisa bem normal por lá. Tanto que na Tailândia eles comem grilos cozidos, pupas de bicho da seda e larvas de bambu. Eu sei que é bem estranho ouvir isso. Eu mesma não sabia bem dessas coisas. Mas enquanto eu escrevi esse roteiro, eu resolvi pesquisar mais a fundo como funcionavam as culturas de outros países mais a fundo. Por mais que pra gente seja nojento as pessoas de lá comerem essas coisas, tem toda uma técnica e até mesmo uma cultura pra preparar e selecionar esses bichos. Mas todo país tem suas estranhezas, né? Não é só uma pessoa aleatória que pega os bichos e lambe do nada, igual esse cara que eu vou comentar hoje com vocês. Eu não preciso nem pensar duas vezes pra decidir que eu não comeria nenhum inseto desse mundo nem que me pagassem, porque eu tenho certeza que eu iria ficar traumatizado pro resto da minha vida. Até porque só deles chegarem perto de mim já é possível que eu morra ali mesmo. Por exemplo, um dia que eu tava gravando meu áudio, do nada apareceu uma barata. E já que eu não podia parar a gravação, eu ficava toda hora olhando pros lados pra ver se ela ainda tava ali. Vai que o bicho voa na minha cara, né? Nunca se sabe. Eu preferia manter distância. Sério, esse aí foi um dos piores dias da minha vida. É bem perigoso pegar esses animais estranhos que você nem sequer conhece, até porque eles podem ser venenosos, podem te morder ou até mesmo te dar algum tipo de doença. Então se você vê um bicho estranho por aí, é melhor você não ir cutucar ele não, viu? No Brasil não tem tantos insetos estranhos por aí, mas eu devo pensar isso justamente porque eu tô acostumado com os que vejo. Então esse cara que lambe os insetos deve pensar da mesma forma que eu. Ele já deve ter até mesmo pesquisado um pouco mais sobre os bichos. Mas eu só espero que ele esteja fazendo esses vídeos só pra deixar as pessoas que assistirem desconfortáveis ou talvez porque acha engraçado mesmo, porque eu não vejo outra explicação. Mas vocês sabem, né? Normalmente as pessoas que faziam um conteúdo mais perigoso, digamos assim, sempre acabam sofrendo uma certa pressão ao incentivo dos inscritos para fazerem coisas ainda piores do que antes. Um grande exemplo disso é o Everson Zóio, mas no caso dele não era exatamente assim. Ele mesmo pedia que os inscritos desafiassem ele nos comentários e, meu Deus, nessa época era cada pérola que a gente encontrava por lá. Com certeza ele foi um dos youtubers mais malucos que eu já encontrei nesse YouTube. E não é à toa que ele recebe esse título, né? O que eu quero dizer com isso é que aos poucos, por causa dessa pressão que as pessoas colocavam nesse youtuber, ele começou a fazer coisas muito mais perigosas do que só achar um bichinho em casa e lamber, como se isso não fosse estranho o suficiente. Mas esse gringo que lambe os animais foi à praia quando tinha uma água viva no chão, e não precisa ser Sherlock Holmes para saber que as águas vivas são animais muito bonitos, que em alguns casos podem até brilhar no escuro, porém apesar da aparência muito deslumbrante, são animais muito perigosos. Caso você não saiba muito sobre isso, as águas vivas basicamente soltam
um tipo de ferrão que tem uma substância muito venenosa quando se sentem ameaçadas. E esse ferrão pode causar uma dor muito forte, semelhante à da queimadura. Fora isso, também pode causar espasmos, tontura, problemas respiratórios ou até mesmo a morte. Então é muito importante você evitar ter contato com elas. Mas Carrie, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Sim, realmente é muito baixa, mas não podemos descartar a possibilidade disso acontecer, não é? É bem melhor prevenir e ficar longe do que ficar perto e correr o risco de perder a própria vida. E vale lembrar que só de tocar no tentáculo da água-viva, mesmo que apesar do nome ela não esteja viva, continua sendo muito perigoso, então sempre mantenha a distância delas. Já aviso isso porque vai que um dia vocês encontram uma delas e não sabem, né? Não custa nada avisar. Então, esse youtuber / tiktoker resolveu ir na praia, achou essa água-viva na areia, pegou ela, lambeu enquanto ria e jogou no chão de novo porque sentiu nojo. Isso me lembrou bastante um vídeo que eu fiz do tiktoker que se machuca por views. Aliás, se você não assistiu aquele vídeo, mas se interessou, vai lá ver. Então provavelmente você deve estar pensando que esse cara é um idiota por fazer isso, mas calma, aquele animal nem era realmente uma água-viva. Ele só confundiu com outro animal chamado caravela portuguesa. E pesquisando um pouco mais sobre ela, se assemelha bastante a uma água-viva. Elas são belíssimas da mesma forma, são muito brilhantes e causam quase os mesmos efeitos do que a água-viva, porém são muito mais perigosas e dão muito mais probabilidade de morte do que você imagina. Esses animais escondem tentáculos compridos de até 20 metros que têm toxinas venenosas que quando entram em contato com a pele são libertadas. E tipo, vocês têm noção do que são 20 metros? São quase 13 vezes a minha altura. Sabendo disso tudo, eu acho que esses são os animais de praia mais perigosos e venenosos de todos. Mas mesmo assim, esse cara resolveu pegar o bicho e lamber ele do nada. Essa é uma coisa tão idiota que chega a ser engraçado. Algumas pessoas têm uma inteligência de outro mundo. E enquanto algumas pessoas acabaram indo pra melhor por causa desses animais, tem algumas que saem procurando eles por aí pra lamber e postar vídeo no YouTube ou no TikTok. Eu acho isso uma coisa bem absurda, mas cada um faz o que quer com a sua vida. Eu só tô aqui pra comentar sobre algo com vocês, dar minha humilde opinião sobre o acontecido e o principal, trazer algum tipo de conhecimento pra vocês com os vídeos. Aliás, eu também aprendo bastante com eles, porque pra falar sobre um assunto é preciso pesquisar, então nós dois aprendemos juntos. É bem triste ver pessoas fazendo coisas tão absurdas só pra conseguir um pouco de fama, mas o pior é pensar que algumas pessoas podem ser influenciadas por esses vídeos. É claro que a maioria é ciente do perigo que corre ao tentar imitar essas coisas, mas sempre tem algumas que fazem. Podem ser uma, duas ou qualquer outra quantidade, mas ainda acontece. Então é bom evitar fazer vídeos que podem dar ideias malucas para outras pessoas colocarem em prática. Vocês lembram daquele desafio da canela que fez muito sucesso por todo mundo? Se você não sabe, ele consistia em pegar uma colher de canela e engolir. Quase todos os youtubers fizeram isso e postaram no canal deles. Então isso encorajou muita gente a fazer o mesmo que eles. Crianças, adolescentes, adultos, todo mundo. Mas esse desafio podia causar danos aos tecidos internos e muitas pessoas foram parar no hospital por causa dessa trend. Então não vale a pena fazer algo perigoso só porque tá no hype pra conseguir fama. Por mais que demore, vale muito mais a pena você fazer um conteúdo seguro sem correr risco nenhum e crescer assim. E agora eu quero mandar um salve pros novos membros do canal. Um salve pra Manu Amarô, Gustavo Duor, pro Sr. SkyHX e Graça Medeiros. Muito obrigada por virarem os mais novos membros do canal. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela e até o próximo vídeo.